Ilumine seu caminho com a Bíblia Sagrada Compacta. Desfrute do conforto da leitura com letra grande, enquanto mantém a praticidade para uso diário e transporte fácil. Traduzida na linguagem de hoje, é a sua fonte de inspiração a qualquer hora, em qualquer lugar. Não deixe esta oportunidade passar. Adquira sua Bíblia Sagrada com letra grande agora e deixe a luz da fé guiar seus passos. Clique no link que está na descrição deste vídeo. A igreja que Jesus fundou. Nosso versículo inicial se encontra no livro de Mateus, capítulo 16, verso 18. Nova versão internacional. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Amém. De fato, isso já se cumpriu, glória a Deus por isso. Igreja preciosa, povo amado do Senhor, eleitos do Pai, escolhidos desde antes da fundação do mundo, mais que vencedores em todas as circunstâncias. Meus amados irmãos, hoje vamos falar a respeito da verdadeira igreja que Jesus fundou. Existe um entendimento secular onde a instituição católica afirma que eles é que são a verdadeira igreja que foi fundada por Jesus. Eles afirmam isso porque eles têm na mente deles que quando Jesus falou sobre a igreja e sobre a pedra na qual a igreja seria estabelecida, seria edificada, eles dizem que essa igreja é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, veja, é muito complicado a gente entender isso como verdade, primeiro porque você não encontra na Bíblia qualquer respaldo para muitas das doutrinas católicas. Você não encontra nos ensinamentos de Jesus, dos apóstolos e principalmente de Paulo, que foi o ministro do Evangelho da Graça, você não encontra respaldo para muitos dos ensinamentos da doutrina católica romana. E a gente sabe muito bem que Jesus não veio instituir religião alguma. Pelo contrário, Jesus, gente, veio para destruir a religião dos judeus. Entende? Destruir aquele templo, aquele conceito antigo de cerimonialismos, entende? Do cumprimento de mandamentos e muitos mandamentos de homens, inclusive. Jesus, durante seu ministério, ele condenou muito isso, aqueles mandamentos de homens, que não eram mandamentos de Deus propriamente, nem mesmo para os judeus ali que estavam debaixo da lei. Muitos daqueles mandamentos vinham apenas de costumes humanos. E é o que acontece não só com a Igreja Católica Apostólica Romana, como também as suas filhas, entre aspas. As igrejas protestantes, elas são dissidentes, elas vieram de dentro do raciocínio católico, e vocês podem observar que até hoje, por mais que os protestantes evangélicos falem mal da Igreja Católica, etc., existem muitos dos costumes católicos dentro das igrejas evangélicas. Nós podemos notar as próprias datas religiosas, os feriados religiosos, como a Páscoa, a Sexta-feira chamada Santa, e tantas outras coisas que as igrejas chamadas protestantes seguem também como os católicos. Mas o fato, gente, é que Jesus ele veio destruir a religião. Entende? Religião essa que ele estava inserido, porque ele era judeu, e ele veio justamente para cumprir a lei, mas claro que ele cumpriu da lei aquilo que realmente precisava ser cumprido. E ele pôs fim à lei na cruz. Ele disse, está consumado. Então, tudo que dizia respeito à lei, todas as exigências da lei foram cumpridas na cruz, quando Cristo derramou o sangue de Cordeiro de Deus. Então, Jesus profetizou que depois que ele fosse para o céu, aquele templo de Jerusalém seria destruído. Gente, aquele templo que foi destruído no ano 70, na segunda vinda de Cristo, na vinda do reino de Deus, ele era o ícone máximo da religião na época. Aquele templo representava o antigo pacto e todos os seus mandamentos ainda funcionando, apesar de Jesus já ter colocado fim à lei, Ou seja, na cruz, ou da cruz em diante, a lei já não estava mais em vigor. Mas os judeus
continuaram cumprindo os mandamentos, né? Por ignorância, por desobediência, continuaram mantendo o sistema do antigo pacto naquele templo. Então veja, Jesus veio para destruir. No início do capítulo 24 de Mateus, Jesus fala sobre o fim do mundo, né, que é o fim de um aion, como já estudamos muitas vezes aqui. Mundo ali vem da palavra aion, que significa era, né? Então Jesus veio trazer o fim de uma era, que era a antiga era. Aliás, na semana passada nós falamos sobre isso, sobre a questão da nova era, né? Que as pessoas têm medo da nova era como se fosse uma era diabólica, etc. Não, a nova era é a era de Cristo, que ele estabeleceu para sempre. A nova era veio substituir a antiga. Por isso que o fim do mundo, que é falado ali em Mateus 24, é o fim de um período de tempo, o fim do antigo pacto, o fim do pecado, da lei, da morte, condenação. Vocês entendem? Tudo isso teve o fim em Cristo. E aí a religião dos judeus foi destruída quando aquele templo foi destruído. Então, isso é um grande sinal, uma grandiosa evidência que Jesus não tem compromisso com religião alguma. Entende? Jesus, repito, não veio instituir religião alguma. Inclusive, Jesus deixa claro que a adoração ela não estaria presa em um local específico. Ela não deveria ser exercida, né, em um local específico. Jesus deixou muito claro que a adoração a Deus não seria nem no Monte Gerizim, né, onde os samaritanos buscavam adorar a Deus, e nem em Jerusalém, no caso no templo, onde os judeus exerciam ali a sua adoração segundo a lei. Jesus deixou claro para a mulher samaritana que a adoração seria em espírito e em verdade. Ou seja, religião não tem a ver com adoração verdadeira. Religião não tem a ver com o culto. Uma vez que Jesus disse, olha mulher, a adoração a Deus não será nem em monte algum, nem em Jerusalém, no caso no templo, ela vai ser em espírito e em verdade. Quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte, olha, a adoração não pode estar presa a mandamentos, a 4 paredes denominacionais de um suposto templo, né? Eu digo suposto porque o templo somos nós, né? Inclusive, quando eu escrevo templo, sempre coloco entre aspas, porque é um conceito errado, né? Então, o templo verdadeiro são as pessoas, são os filhos de Deus, né? Então, o templo, que eles chamam de templo, esses prédios construídos com a placa denominacional, são templos, entre aspas. Porque, na verdade, não são templos, são construções feitas por mãos humanas. Tá? Então, amados, Jesus não veio instituir religião alguma. Ao contrário do que os católicos dizem, o que Jesus falou aqui em Mateus 16 não tem a ver com a instituição deles. Ilumine seu caminho com a Bíblia Sagrada Compacta. Desfrute do conforto da leitura com letra grande, enquanto mantém a praticidade para uso diário e transporte fácil. Traduzida na linguagem de hoje, é a sua fonte de inspiração a qualquer hora, em qualquer lugar. Não deixe esta oportunidade passar. Adquira sua Bíblia Sagrada com letra grande agora e deixe a luz da fé guiar seus passos. Clique no link que está na descrição deste vídeo. Você consegue imaginar, abençoado, Jesus pensando, se preocupando em instituir novos templos, sendo que ele veio destruir o principal da religião judaica, ele veio acabar com aquele conceito, deixou claro que a adoração era em espírito, não era em templo nenhum, nem em monte, é em espírito. Perceberam o ponto? E aí Jesus vem depois e contradiz o que ele mesmo ensinou, mandando as pessoas construírem templos. Onde você vê nos ensinamentos de Jesus, ainda nos dias da sua carne, ele mandando alguém construir templo e dizendo que ali é a casa de Deus. Encontre na Bíblia isso aí, não tem. Você não vê os discípulos, no caso os apóstolos, né, ensinando isso. Você não vê o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo da graça, muito menos Paulo, né? Você vê Paulo falando sobre isso? Vamos construir aqui um templo para adoração. Não, não tem isso. Então, essa visão de que Jesus veio estabelecer a igreja católica não faz sentido. Assim como ele não veio também estabelecer a igreja protestante. Não, Jesus não veio institucionalizar a fé. Pelo contrário. Sabe? Então, a doutrina católica diz que a instituição deles, que na verdade é um Estado, né? Porque o Vaticano ele é um Estado aqui da Terra, né?
Eles dizem que esse Estado, que a convenção deles, né, a reunião das suas igrejas, entre aspas, foi fundada por Jesus. E eles dizem que Jesus teria colocado o apóstolo Pedro, veja só, baseados nesse primeiro versículo que nós lemos, né, eles dizem que Pedro foi colocado como a base da igreja, a pedra fundamental da igreja, né? Então eles dizem que a Igreja Católica teria sido fundada por Jesus por volta do ano 30, olha só, durante o ministério de Jesus, né? E que Jesus, então, em Mateus 16, onde está registrado, né, ele teria dado início à visão da Igreja Católica, né? Ele estaria falando aqui em Mateus 16, né, para Pedro e seus discípulos ali, ele estaria falando da futura Igreja Católica. Só que, como eu falei, gente, você não encontra nos ensinamentos de Jesus, nem dos seus discípulos apóstolos, nem do apóstolo Paulo, você não encontra respaldo nos ensinamentos deles para muitas, talvez a maioria das doutrinas católicas, né? Então, você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, onde eles se apoiam, já que nós não encontramos fundamento bíblico propriamente, onde eles se apoiam? Bom, eles se apoiam em pelo menos uma evidência, até onde eu sei. Deve haver outras que eles dizem, né, que são evidências no caso. Mas uma das principais, se não for a principal, foi uma epístola escrita pelo bispo Inácio de Antioquia. Esse bispo viveu entre o ano 67 e 110 depois de Cristo. Esse bispo escreveu uma carta para a igreja de Esmirna. Esse bispo Inácio, ele teria sido discípulo de João, e ele escreveu uma carta à igreja de Esmirna, e nessa carta ele faz uma citação de que a igreja verdadeira é católica. Agora eu pergunto, em que sentido ele falou isso? Qual é o caráter dessa afirmação? Eles pegam isso como uma evidência fortíssima que a igreja católica é a igreja de Cristo. Gente, as pessoas podem escrever o que elas quiserem, né? Eu não duvido que esse tal bispo Inácio de Antioquia tenha escrito essa carta. Eu não duvido que haja esse registro histórico. Mas daí isso ser uma evidência fortíssima, que a Igreja Católica é a verdadeira Igreja de Cristo, e que Pedro teria sido o primeiro Papa e a pedra da Igreja, é uma evidência fraquíssima. Para mim, nem evidência é, na verdade. Mas ainda que fosse uma evidência fraquíssima, uma evidência histórica fraquíssima, de que Jesus estaria se referindo a essa Igreja Católica como nós conhecemos. Isso não tem ligação, gente, com o que Jesus falou. Repito, é só você pegar as doutrinas que Jesus ensinou, que os discípulos ensinaram, e principalmente o apóstolo Paulo, que foi o pregador da graça. Você não encontra respaldo para as doutrinas católicas. E veja, muitas das doutrinas também protestantes. Nós não encontramos respaldo nos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, principalmente de Paulo, repito, porque Paulo foi o apóstolo separado por Jesus ressuscitado para pregar a graça. Então você não encontra respaldo para muitas dessas doutrinas. Então como é que essa igreja pode ser a igreja verdadeira de Cristo, sendo que a igreja não é templo? Entende? A igreja não é um prédio construído por mãos humanas. A palavra diz que Deus sequer habita nesses templos, ou seja, ele não tem compromisso com esses templos, né? Isso seria contraditório, mais uma vez, porque Jesus ensinou que a adoração é em espírito e em verdade. Ele não vai em um templo de pedra receber a adoração de ninguém. Isso é a religião que inventou. E claro, essa ideia veio do Antigo Pacto, né? Porque no Antigo Pacto que havia aqueles conceitos, tanto do templo quanto das sinagogas, né? Então esse conceito foi trazido para o tempo da Nova Aliança pela religião, né? E essa ideia se espalhou, como se a igreja fossem construções, uma reunião de construções, né? E essas construções fossem a casa de Deus. Não, não é. Vamos parar para pensar. Irmão Cristiano, onde começou tudo isso? Bom, como nós sabemos, os discípulos de Jesus e o próprio apóstolo Paulo, né, que foi separado posteriormente por Jesus ressuscitado, eles tiveram seu ministério ali na igreja primitiva, concluíram seu ministério e eles deixaram muitos discípulos, né? Havia muitos discípulos dos discípulos. Assim como Paulo, por exemplo, tinha Timóteo, Tito,
dentre outros. E essas pessoas continuaram falando de Jesus, pregando sobre Jesus. Então, em algum momento da história, houve uma organização episcopal, de fato houve. Só que, veja, gente, não significa que essa organização estivesse, no caso aquela organização, ou organizações, estivessem fundamentadas na verdade. O próprio apóstolo Paulo, gente, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, ele disse o seguinte: olha, após a minha partida, dentre vocês mesmos se levantarão lobos devoradores, que não vão poupar o rebanho. Eles vão distorcer a verdade. Ilumine seu caminho com a Bíblia Sagrada Compacta. Desfrute do conforto da leitura com letra grande, enquanto mantém a praticidade para uso diário e transporte fácil. Traduzida na linguagem de hoje, é a sua fonte de inspiração a qualquer hora, em qualquer lugar. Não deixe esta oportunidade passar. Adquira sua Bíblia Sagrada com letra grande agora e deixe a luz da fé guiar seus passos. Clique no link que está na descrição deste vídeo. Gente, isso está registrado na Bíblia. Repito, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Então o que Paulo disse? Olha, o nosso ministério, no caso dele, Paulo, vai acabar, eu vou partir, e vocês vão ficar aí. E dentre vocês vão surgir lobos devoradores. Dentre vocês que estão me ouvindo agora, vão surgir pessoas que vão distorcer a verdade. Então, gente, foi isso que aconteceu. Após a ministração ali de Paulo em graça, as pessoas seguiram com as suas vidas, seguiram com os ministérios, né? Seguiram falando de Jesus, e claro que esses lobos devoradores surgiram ali do meio dos irmãos. E eu não duvido que esses lobos devoradores começaram a instituir uma organização episcopal no início. Entende? Agora não significa que eles estavam na verdade. Esse é o ponto que a gente tem que ter em mente. Tá? Então veja, alguns protestantes também afirmam, até para atacar os católicos, né, que foi Constantino, o imperador Constantino, que fundou a Igreja Católica. Veja, eu também não vejo dessa forma. Tá? Eu não vejo que ele tenha instituído propriamente a igreja. O que Constantino fez após supostamente se converter, primeiro deu liberdade de fé, né? E aí deu liberdade para aqueles que acreditavam em Jesus, né, que pudessem exercer a sua fé, porque os cristãos eram muito perseguidos. Então Constantino trouxe isso, né, como um decreto para que houvesse liberdade de fé e, claro, para que a fé cristã também tivesse essa liberdade. E aí depois o Constantino tentou unificar a fé através do Concílio de Nicéia em 325 d.C. Entende? Então, Constantino, na minha visão pelo menos, ele não fundou a Igreja Católica, tá? Mas ele, vamos dizer assim, deu um empurrãozinho, né, para que houvesse essa organização. Então ele tentou unificar a fé e, no final das contas, esse esforço de Constantino fez com que no ano 380 d.C., o cristianismo se tornasse a fé legítima do Império Romano, a fé oficial, né, do Império Romano. Entende? Então ele teve essa importância para a Igreja Católica? Sim, mas eu não vejo como ele fundando a Igreja Católica. Pelo menos eu penso assim, nós temos que ser intelectualmente honestos, né? Porque, veja, antes de Constantino já havia essa organização episcopal, ou até mais de uma, né? Porque, como eu disse, houve vários discípulos que os discípulos de Jesus deixaram e que o próprio apóstolo Paulo deixou. E como eu falei, né, Paulo deixou claro, olha, após a minha partida, lobos devoradores dentre vocês vão se levantar. Então, muitos desses que se levantaram ali, eles também reuniram pessoas ao redor deles e fizeram as suas organizações. Vocês estão entendendo? Só que vou dizer mais uma vez, não significa que eles estavam na verdade. Não significa que essas organizações episcopais fossem a igreja verdadeira de Cristo. Entende? Não faz sentido. Você para pensar, gente, 5 minutos você vê que não faz sentido. E quando você se aprofunda no texto bíblico, você vê que aí que não faz sentido mesmo. Gente, a Igreja Católica, ela está fundamentada em uma doutrina de um versículo isolado do seu contexto. E veja, eu falo isso com todo respeito porque, claro, obviamente eu não respeito a doutrina católica, mas eu respeito as pessoas que estão inseridas ali. Porque, veja, eu não quero atacar a fé de ninguém, eu estou aqui para falar a verdade.
Então, se você é católico, por exemplo, ou protestante de qualquer segmento, está me assistindo, que bom, eu creio que Deus colocou você para me assistir. E é uma oportunidade para você abrir o seu entendimento. Então não encare isso como um ataque à sua fé, não é a minha intenção aqui. Minha intenção é falar a verdade. Então, se você para pensar um pouquinho, você vê que você não encontra, como eu falei agora há pouco, né, respaldo para as doutrinas católicas e muitas das doutrinas protestantes também. Você não encontra respaldo na Bíblia. Então você vê que são invencionices de homens, né? E pegando mais especificamente o caso da Igreja Católica, você observa que, como eu falei agora há pouco, eles pegaram um versículo, isolaram no contexto e criaram toda uma doutrina, dizendo que Pedro é que era a base da igreja. Pedro teria sido o primeiro papa. Não tem fundamento isso aí. Vamos analisar o contexto do primeiro versículo? Tá, vamos ler agora Mateus 16, só que do 13 ao 19. Observe a importância do contexto. Vamos lá. Ilumine seu caminho com a Bíblia Sagrada Compacta. Desfrute do conforto da leitura com letra grande, enquanto mantém a praticidade para uso diário e transporte fácil. Traduzida na linguagem de hoje, é a sua fonte de inspiração a qualquer hora, em qualquer lugar. Não deixe esta oportunidade passar. Adquira sua Bíblia Sagrada com letra grande agora e deixe a luz da fé guiar seus passos. Clique no link que está na descrição deste vídeo. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Então Jesus queria saber o que eles estavam falando a respeito dele, né? 14. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. 15 e 16. E vocês? Perguntou ele, Jesus, né? Quem vocês dizem que eu sou? Olha a resposta do Simão. Simão era o Pedro, tá? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Observou a resposta de Pedro aqui? Pedro reconheceu Jesus como Cristo. Então, o que você observa primeiro aqui? Que o assunto aqui do contexto não era Pedro. O assunto era Jesus. Esse é o primeiro ponto. Jesus aqui é o ponto, é o centro do assunto. Ele queria saber o que eles estavam falando, o que as pessoas, né, estavam falando sobre ele. E ele perguntou para os discípulos: e vocês? E aí Pedro levantou e respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pegou, né? Guarda a resposta. 17. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, em algumas versões aparece inferno, né? É porque é morte, tá? Inferno, Hades é a morte. E as portas da morte não poderão vencê-la, como não venceu mesmo, né? Agora, observem, abençoados. Perceberam o que Jesus falou aqui? E hoje eu vou me aprofundar ainda mais no raciocínio. Guarda que a gente vai chegar lá. Só que antes observe, o contexto fala de quê? A resposta de Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus fala: olha, foi Deus que te revelou isso, não foi carne e sangue. Vocês estão percebendo o que é a pedra que Jesus falou? A pedra não era Pedro. A pedra foi a resposta de Pedro. Percebeu o contexto como é importante? A Igreja Católica isolou o versículo 18, dizendo que Pedro é a pedra fundamental da igreja. Isto isolando o versículo. Mas quando você lê o contexto imediato, você observa que a pedra ali é Cristo, ou seja, é a resposta que Pedro deu. Pedro deixou claro: olha, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E Jesus falou: foi o Pai, foi o Espírito que te revelou isso. Sobre esta pedra, ou seja, sobre a resposta que Pedro deu a Jesus, eu vou edificar a minha igreja. E você vai ver mais adiante no estudo, vamos ver juntos aqui, que realmente não faz sentido algum dizer que Pedro é a pedra. Você já vai entender isso aí. Mas você já está começando a perceber o contexto. Então a rocha
sobre a qual a igreja foi edificada foi a resposta de Pedro. Essa era a rocha do contexto, que no caso é o próprio Jesus. Vamos continuar caminhando. 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Ah, irmão Cristiano, está vendo? Mas Jesus deu a chave do reino dos céus para Pedro. Gente, vamos lá. Primeiro que esse chamado não foi só para Pedro. Já vamos chegar lá também. O que significa alguém receber a chave do reino dos céus? Significa uma autoridade para pregar. Foi o que Pedro recebeu aqui, porque Pedro ele foi o cabeça, sim, do ministério da circuncisão. Ou seja, um ministério que pregou a palavra do reino para os judeus. Isso está registrado em Gálatas, no capítulo 2, versículo 7, né, onde o apóstolo Paulo fala que Pedro recebeu a incumbência para a circuncisão entre os judeus e Paulo para a incircuncisão, ou seja, entre os gentios. Então, receber a chave do reino é isso. Olha, você vai pregar o reino. E uma vez pregando o reino, você vai abrir as portas do reino para as pessoas. Este é o sentido. Só que é o seguinte, não foi apenas Pedro que pregou. Não só Pedro pregou, como os outros discípulos de Jesus pregaram para os judeus e Paulo para os gentios. E todos eles tinham a chave ou as chaves do reino. Ou seja, eles pregaram sobre o reino. Eles abriram as portas do reino, do entendimento, entende? Eles abriram as portas do entendimento do reino, que o reino já estava próximo, né? Esse era o chamado dos apóstolos de Jesus de Nazaré. Era dizer para os judeus que o reino estava próximo. Então, receber a chave do reino é isso. E essa coisa de ligar na terra, ligar no céu, isso é um símbolo de autoridade. Porque, gente, eles tinham que receber essa autoridade para que eles exercessem aquele chamado. Tanto eles, como posteriormente Paulo, para pregar a graça. Então foi uma autoridade que Jesus deu para eles. Agora observe um detalhe. Mateus 18, 18. Olha só. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês está no plural. Então, primeiro, Jesus falou para Pedro especificamente. Por quê? Porque foi Pedro que respondeu aquela pergunta. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Tá? Então Jesus falou para ele especificamente naquela ocasião. Vou te dar a chave do reino, ou seja, você vai pregar a mensagem do reino. Né? E Pedro, inclusive, foi, como eu disse, o cabeça da circuncisão ali. Né? E o que você ligar na terra vai ser ligado no céu e vice-versa. Ou seja, autoridade. Agora, aqui, Jesus já está falando no plural. Ou seja, não só para Pedro, mas para os outros apóstolos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Que esse chamado aqui não foi algo especial para Pedro, como se isso fosse um sinal de que ele foi o primeiro Papa, né? O grande líder, a base da Igreja de Cristo. Não. Ele falou com Pedro ali, porque, repito, Pedro respondeu aquela pergunta, e Jesus fez esse trocadilho com o nome dele, já vou explicar isso aí. Só que aqui em Mateus 18, 18, você observa Jesus dando a mesma autoridade para os outros. Então ali ele falou com Pedro e aqui ele fala com os demais. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. Está vendo a mesma coisa? E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, a mesma autoridade que ele deu para Pedro, ele deu também para os demais discípulos, porque esse era o chamado deles, pregarem para os judeus que o reino estava próximo, e esta então foi a chave do reino dos céus. Perceberam? O chamado para a pregação, para exercer ali o ministério deles entre os judeus. Então não há nada de especial para Pedro, sabe? Ah, Pedro foi o primeiro Papa. Isso não faz sentido, porque, olha só o detalhe. O nome Pedro, que foi um nome atribuído a Simão, né? Pedro significa pedra. E veja, é uma pedra pequena. Olha o detalhe. Por que Pedro não pode ser o fundamento da Igreja de Cristo? Primeiro que Pedro era um homem falho, né? Inclusive Pedro foi pego andando em hipocrisia.
Você se lembra do que está registrado na carta aos Gálatas, que o apóstolo Paulo relatou? Que ele mesmo, Paulo, chamou a atenção de Pedro perante todos porque ele estava agindo de maneira hipócrita? Então jamais Pedro poderia ser a base da igreja de Cristo, isso não faz sentido algum. Agora observe, vamos lá para o detalhe do texto, como eu estava falando aqui. A palavra Pedro, que vem do grego Petros, significa uma pedra pequena. E olha só um detalhe interessante. É como se fosse uma pedra comum que é encontrada ao longo do caminho. Veja, esse é o sentido da palavra no grego. Então quando você está andando por aí, você encontra uma pedra pequena na rua, aquilo é Petros. Perceberam? Então Jesus fez ali um jogo de palavras, fez até um trocadilho. Eu não posso afirmar em que caráter ele fez isso, né? Se foi com bom humor. Eu não sei, eu sei que houve esse trocadilho, por quê? Porque depois ele usa outra palavra. Ele fala, tu és Petros, uma pedrinha pequena, e sobre esta Petra, a palavra pedra que aparece aqui em Mateus 16, é a palavra Petra, que significa uma rocha de grande massa. Percebeu a diferença? Petros, Pedro, pedrinha pequena que é encontrada ao longo do caminho. Petra é uma rocha de grande massa. Inclusive também a palavra Petra significava um penhasco, ou seja, uma grande montanha de rocha. Perceberam a diferença? Então Jesus fez um trocadilho com o apelido de Simão, né, que era Pedro, e falou, Pedro, você é uma pedrinha. Agora, sobre esta pedra, que foi a resposta de Pedro, o fato de Jesus ser o Cristo, Filho do Deus vivo, esta Petra é que vai basear a igreja. Meus irmãos, vocês conseguem perceber o perigo de você isolar versículos do contexto? Praticamente toda essa doutrina católica, que Pedro foi o primeiro papa, que eles são a igreja verdadeira, toda essa ladainha vem de um versículo isolado. Porque eles dizem assim, se Jesus chamou Simão de Pedro, é porque Pedro é uma pedra. Então ele é a pedra fundamental da igreja. Porque Jesus falou sobre esta pedra. Porque, veja, eles ignoram o sentido das palavras aqui. Qual o sentido, amados, de Jesus dizer que a sua igreja estaria fundamentada sobre uma pedrinha? Vou repetir. Petros, pedra pequena, uma pedra que se encontra ao longo do caminho. Petra não, é uma rocha de grande massa, por exemplo, um penhasco pedregoso. Percebeu a diferença? Então, a Petra não era Pedro, a Petra era Jesus. A Petra foi a resposta que Pedro deu para Jesus, né? O Senhor é o Filho do Deus vivo. Essa é a Petra. Perceberam? Então, gente, Pedro não é a pedra de nada. Nem Paulo, nem Cristiano França, nem ninguém. A Petra é Jesus. Nenhum homem é a Petra. Nós somos pedrinhas. Mas Petra não. E o interessante, queridos, é que o próprio Pedro fala de Jesus como Jesus sendo a pedra, não ele, Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, do 4 ao 7. À medida que se aproximam dele, Jesus, a pedra viva, olha como é que Pedro se referiu a Jesus, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. 5. Vocês também estão sendo utilizados, observem, queridos, como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Perceberam? Pedras vivas. Nós somos pedras, mas pequenas. Nós, unidos, construímos o verdadeiro templo, a verdadeira casa espiritual, que é o povo de Deus. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, o verdadeiro templo, né? Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. 6. Pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular. Quem é a pedra angular? O Pedro estava falando dele mesmo? Não. Ele está falando de Jesus, a pedra viva. Eis que põe em Sião uma pedra angular.
escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Olha só, ele está falando de Jesus. 7. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. É o Senhor Jesus, gente. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Então a pedra angular é Jesus, é a principal pedra de uma construção. É a base, Jesus é a base. Então quando ele falou, olha, Pedro, você é uma pedrinha. E sobre esta pedra, ou seja, a sua resposta, aquilo que o Pai te revelou, pegou? A importância do contexto, percebam isso. Se você isola o versículo lá de Mateus 16, 18, aí você diz, Pedro é a pedra, ele é a rocha da igreja. Não, a rocha foi o que ele respondeu. É a posição de Jesus, percebeu? Jesus falou sobre esta pedra, ou seja, sobre a sua resposta, essa revelação que o Pai te deu, que sou eu a pedra, eu vou edificar a minha igreja. E o próprio Pedro apresentou Jesus como a pedra angular, pelo amor de Deus. Olha, o apóstolo Paulo também apresentou Jesus como a pedra base da igreja. Efésios 2, 19 ao 21. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Olha o que ele está dizendo aqui. Vocês foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Veja, qual era o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Jesus. Jesus como pedra angular. A principal pedra, a base da construção é Jesus. Perceberam? 21. No qual todo o edifício, ou seja, a construção não feita por mãos humanas, mas nós, como pedras desse edifício, é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Olha que coisa linda. Meus amados, vejam só. Nós unidos somos o santuário santíssimo do Senhor. Nós somos este edifício que Paulo falou aqui. E nós, como igreja, temos Jesus como pedra angular, não Pedro. Entende? Não um estado dessa terra, que no caso é o Vaticano. Não igrejas construídas por mãos humanas. Não. Seja católico, seja protestante, não importa. Então, meus amados, baseados em tudo que vimos até agora, só até aqui, você já observa que a doutrina católica, de que eles são a igreja, os templos deles é que são o templo de Deus, onde Deus habita, é onde Deus tem que ser adorado. Você percebeu que isso não faz sentido algum. Você acabou de ver comigo aqui que nós somos a construção de Deus. Nós somos a igreja. Nós somos a pedra, como o próprio Pedro falou. Jesus é a pedra angular e nós somos as pedrinhas que constroem o edifício. E Paulo falou, nós somos o santuário de Deus, o templo de Deus. Ele é a pedra angular. Está começando a entender qual é a verdadeira igreja que Jesus edificou? E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele deixa isso ainda muito mais claro. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do 16 e 17, Vocês não sabem que são o santuário de Deus? Ou seja, o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, pegou? O santuário de Deus não é a igreja, entre aspas, construída por mãos humanas. O santuário de Deus não é o prédio católico ou o prédio protestante, ou mesmo o prédio da graça. Tá? Porque tem gente aí pregando a graça e dizendo que o prédio dele é a casa de Deus na terra. O endereço de Deus na terra é a nossa sede. Será que isso é pregar a graça? Cuidado com isso aí, abençoados. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Aqui o destruir o santuário é no sentido
de doutrinas erradas, heresias, né? No contexto aqui o Paulo fala sobre a sabedoria do homem, né? A sabedoria humana. Então Paulo tinha esse cuidado, né? De que as ideologias humanas não adentrassem no raciocínio da igreja. Então Paulo fala, aquele que destruir a igreja vai ser destruído, porque na verdade é filho da perdição, né? Aqueles que trariam heresias e trouxeram muitas heresias dentro das igrejas ali, seriam destruídos, tá? Destruir a igreja nesse sentido, né? De doutrina, de falsas doutrinas, de heresias, enfim, pessoas que se levantavam dentro das próprias igrejas para conduzirem os irmãos para um falso evangelho. Isso aconteceu muito na igreja primitiva. Por isso mesmo que surgiu esse raciocínio católico. Entende? Em algum momento esse raciocínio foi ali crescendo, essas heresias foram se juntando e surgiu essa tal igreja católica. Mas não é a igreja de Cristo. Assim como as protestantes também não são. A igreja de Cristo é o seu povo. Entende? A base da igreja é Jesus e nós somos os tijolinhos, né? Usando um conceito da nossa época, somos os tijolos, né? Que constroem a igreja. No caso ali no conceito, como Pedro falou, somos as pedras que constroem o templo. Perceberam? O verdadeiro templo, a verdadeira igreja. E a cabeça dessa igreja é Cristo, não é Pedro. Não é Paulo, não é João, não foi Tiago, não é Cristiano França, não é ninguém que não seja Jesus. Jesus é a cabeça da igreja. Ele é tudo em todos. Então, amado, você não pode cair nessa falácia de que a igreja católica seja a igreja que Jesus fundou lá no início, né? Quando ele juntou os seus discípulos, ele deu início à igreja. Quando Jesus ressuscitou, então a igreja iniciou, a igreja católica. Não. A igreja que foi fundada é a verdadeira, que é o povo de Deus. Independentemente de placas denominacionais, de templos feitos por mãos humanas, independentemente disso, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Somos as pedras que compõem o verdadeiro templo. Nós somos a igreja que foi fundada pelo Senhor. Não foi uma instituição, não é um estado dessa terra. Entende? E a cabeça dessa igreja é Jesus. Jamais um homem seria a cabeça da igreja. Jamais. Jesus é a cabeça da igreja. Colossenses 1, 15 ao 18. 15 e 16. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Gente, essa é uma passagem das que mais fazem o meu coração ferver, de emoção, de alegria, por saber do Deus que nós servimos, saber a grandiosidade do Senhor. Perceberam? Olha o que Paulo falou. Sempre que eu leio essa passagem eu me emociono. Meu coração se alegra, porque eu sei que eu sirvo a um Deus vivo. Nós servimos. Entende? E servimos em espírito e em verdade. Não fundamentados em templos feitos por mãos humanas. Não servindo a um estado que se diz igreja. Não. O Senhor é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Esse é o Deus que você serve. As visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes e autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Por isso ele é a cabeça da igreja. Não é Pedro, não é Paulo, não é ninguém que não seja Jesus. 17 e 18. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Gente, tudo subsiste em Cristo. Tudo que você vê que existe, existe nele. É o poder dele que mantém e manterá para sempre. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Jesus tem a supremacia em tudo. Ele é a base
e ele é a cabeça. Perceberam? Ele é tudo. Ele é a pedra angular e ele é a cabeça da igreja. É ele que guia a igreja. Ele é a base da verdadeira igreja e ele é a mente da verdadeira igreja. Por isso que Paulo fala, nós temos a mente de Cristo. Não é a mente de Pedro. Pegou? Não é a mente de Paulo. Não. É a mente de Cristo. É a revelação de Cristo. O Evangelho da Graça. Cristo revelou a Paulo. Mas Paulo não é a cabeça de nada. É Cristo. Então a igreja, amados, ela está fundamentada na pedra angular, que é Cristo. E a igreja tem a mente de Cristo. Pelo menos deveria ser assim, né? Mas a grande maioria dos que se dizem igreja não são guiados pela mente de Cristo, mas pela mente do sistema religioso. A maioria está acreditando que está numa igreja que Jesus fundou, que na verdade ele não fundou. Então vamos acordar, meus amados. A igreja verdadeira que Jesus fundou somos nós. A igreja que substituiu o povo judeu como povo de Deus. Há pessoas que pensam que até hoje os judeus são o povo de Deus. Os israelitas, israelenses atuais, né? As pessoas pensam que eles são o povo de Deus. Não. O povo de Deus é a igreja independentemente de etnia. Não importa a etnia. O povo de Deus é a igreja. A igreja substituiu os israelitas como povo de Deus. Ah, irmão Cristiano, você está dizendo então que os israelitas não são de Deus? Não. Dentre eles, há pessoas que são de Deus. Mas assim como em todas as etnias. Então não tem mais esse privilégio de que eles sejam o povo escolhido. Não. Eles foram. Mas eles rejeitaram a pedra angular. Não foi o que nós lemos agora há pouco? Então eles não são mais o povo de Deus. Repito, dentre a etnia deles, claro, há povo de Deus ali. Há pessoas eleitas por Deus ali. Mas, repito mais uma vez, como há em todas as etnias. A igreja é composta por todas as etnias. E a igreja, então, desceu do céu. Olha que coisa linda, amados. No ano 70 depois de Cristo, na vinda do reino de Deus, o templo de Jerusalém caiu. Ali simbolizou o quê? O fim da religião, o fim do cerimonialismo. Entende? Acabou. E ali a igreja substituiu os judeus como povo de Deus. A igreja se tornou a esposa do Senhor. Perceberam? Então, essa visão que João diz que teve, né, no Apocalipse, de uma cidade descendo dos céus, as pessoas levam isso ao pé da letra. Obviamente não é, né? João está falando da igreja. Então, a cidade que João viu é uma figura da igreja que desceu do céu. Mas, irmão Cristiano, como assim descer do céu? Gente, isso é um sentido não literal, claro. Não é que o povo desceu do céu literalmente. Veja bem, esse descer do céu significa o quê? Que a igreja tomou conta da criação como povo de Deus. Então, antes eram os israelitas. Perceberam? Com a vinda do reino de Deus, a igreja, entre aspas, desceu do céu. Ou seja, ela foi estabelecida como povo. Perceberam? Então, nós somos a igreja que foi estabelecida, que desceu do céu, entre aspas, a cidade que desceu do céu. Ou seja, essa cidade, que é a Nova Jerusalém, veio substituir a antiga Jerusalém. Percebeu o conceito? Então, uma cidade que desce do céu não é literal, gente. É a Nova Jerusalém substituindo a antiga. A antiga era o povo de Deus, mas a antiga, repito, rejeitou a pedra angular, que é Jesus. Então, a igreja desceu do céu, entre aspas, para substituir o povo de Israel como povo de Deus. Então, a partir da vinda do reino, nós somos o povo de Deus. Ou seja, nós, a igreja. Não uma instituição. Não um estado dessa terra. Entende? Não construções feitas por mãos humanas. Não. A verdadeira igreja é o seu povo. Ela desceu do céu como Nova Jerusalém para substituir a antiga. Essa foi a verdadeira igreja
que Jesus fundou. E eu encerro com Apocalipse 21, versículo 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Perceberam? Não a antiga, a nova, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Eu te pergunto, quem é a noiva, a esposa de Jesus? É a igreja. Não é a igreja católica. Pedro não é a base de nada. Perceberam? Não é a igreja protestante alguma. É a Nova Jerusalém. Esta é a igreja verdadeira que Jesus fundou e que no ano 70 desceu do céu para substituir a antiga Jerusalém. E você, eu, todos nós compomos a verdadeira igreja de Cristo, que tem Jesus como fundamento e como cabeça. Essa é a verdadeira igreja. Jesus é a pedra angular e ele é a cabeça. E nós somos as pedras que construímos esse verdadeiro templo de Deus. Deus seja louvado pela sua verdadeira igreja. E eu louvo ele ainda mais por nós sermos essa igreja e termos esse entendimento que nos libertou do sistema religioso para sempre. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor.